Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Feriado, finados, e nós aqui estamos juntos com amigos tão queridos, hoje num dia tão especial, nesta data que para muitas pessoas é uma data muito difícil, é uma data de muita saudade, de muitas recordações. Estamos aqui no programa Analisando os Fatos para falar sobre o dia de finados na visão do Espiritismo. Recebendo aí dois convidados maravilhosos, duas pessoas muito especiais para mim. Uma delas é ele, Rafael Siqueira. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, meus queridos amigos, aqueles que nos ouvem pelo Radinho a Pilha, aqueles que nos ouvem pelas vias das redes sociais. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, celebrando a vida. A gente sabe que existe a dor, saudade, mas, sobretudo, eles vivem. Estamos aqui hoje, então, para bater aquele papo e... o meu amigo Eduardo, e tem uma outra pessoa, né, Eduardo? Tem, na segunda hora do programa, Maria de Fátima Miranda estará aqui conosco, né, compartilhando aí desse tema tão importante. Temos certeza que hoje o programa será muito especial, pois o nosso principal foco aqui é levar a palavra consoladora do Evangelho de Jesus, da mensagem dos Espíritos Superiores através de Allan Kardec, confortando a todos os nossos irmãos espíritas, não espíritas, ateus, que neste dia, pela força das próprias circunstâncias, são obrigados a relembrarem seus afetos que precederam-nos no retorno à pátria espiritual. Então você seja muito bem-vindo. A Xelinha deve estar no telefone? Está no telefone, o Pablo dá o ok. Então Xelinha está lá, liga pra gente, o telefone é o 3386-1400, 3386-1400, participe. Fale como é que você lida com este dia de finados. Você está tranquilo? Você se recorda com saudade, mas com equilíbrio? Você ainda sente revolta? Você tem medo? O que você sente neste dia de finados? Você foi ao cemitério? Não foi ao cemitério? Acha importante ir? Será que os espíritos recomendam que a gente vá ao cemitério? Enfim, são muitas perguntas. Eu estou aqui numa posição confortável, né? Vou só deixar o Rafael e a Miranda responderem. E vocês também participem. Você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp no telefone 98486-7633, 98486-7633. Lembrando que se você mandar mensagem ou ligar de fora do Rio, colocar o código 21. Chegará o dia que vamos nos comunicar com os espíritos pelos meios eletrônicos, hein? Exatamente. Vamos falar sobre isso também, se der tempo, né? Então, quer ouvir a rádio? Não tem, o radinho não está funcionando, você não mora no Rio, não tem problema. Você também pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro, nos assistir através do site radioriodejaneiro.digital. Não precisa de aplicativo, né? Às vezes a pessoa está com o celular lotado, não cabe mais nada, de tanta foto, de tanto vídeo. Então, vai lá no site da rádio, radioriodejaneiro.digital, opção ouça ao vivo ou assista ao vivo, direto do site da Rádio Rio de Janeiro. Ou ainda, se você usa a rede social, a maioria das pessoas hoje em dia tem a sua rede social, tem YouTube, tem Facebook, estamos ao vivo nas duas plataformas e a rede social tem sido aí muito importante para todos nós, pois você que está aí nos acompanhando na rede social, você pode se tornar um divulgador da Rádio Rio de Janeiro. Ontem foi maravilhoso, batemos aí um recorde de likes, né, durante o programa, chegamos a quase 700 likes, eu fiquei impressionado, né? O Pasquale Neto estava com muito otimismo e ele estava certo, eu estava querendo os 500 likes, mas nós chegamos quase em 700, né, com mais de 300 pessoas simultâneas. Parece pouco, mas para a Rádio Rio de Janeiro, para a gente caminhando aí lentamente no desenvolvimento das nossas redes sociais, com a ajuda de vocês, é uma conquista muito grande e a gente agradece do fundo do coração. Vamos ver se hoje nós conseguimos chegar mais longe ainda. Vamos aqui ler a matéria que serve de base aqui para a gente iniciar o programa. Matéria publicada pelo jornal Mundo Espírita, O Dia de Finados. Eles dizem o seguinte: finar é o mesmo que morrer. É o findar do processo biológico, o fim do corpo físico. Porém, importa esclarecer que deixar a dimensão da vida material não significa para o espírito liberto o fim de seus sentimentos, dos seus ideais e das suas afeições. Isso é muito legal, Rafael, depois você vai comentar isso, porque a gente ter a certeza de que aquele ser
aquele ente querido que nos precedeu no retorno ao plano espiritual, ele continua como espírito liberto da matéria, mantendo seus sentimentos, seus ideais e suas afeições. Continua aqui a matéria do jornal Mundo Espírita. Daí a necessidade que se impõe a nós espíritas de não resvalarmos para o absurdo da afirmação de que os mortos, entre aspas, não frequentam os cemitérios no chamado Dia de Finados, por ser uma criação do dogmatismo religioso. Os exageros, o folclore, os rituais. Flagrantes neste dia, não devem obscurecer ou ocultar a verdade que a doutrina espírita nos traz com absoluta clareza. Foi por esta razão que Allan Kardec, ao compor o Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 6, buscou amparo na visão dos benfeitores que assessoraram a codificação, mais precisamente na questão 321, quando ele indaga: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? E a resposta dos benfeitores a Allan Kardec foi a seguinte: neste dia, em maior número se reúnem nas necrópoles, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos amigos e não pela multidão dos indiferentes. O culto aos mortos é uma herança de épocas remotíssimas. Tribos e grupamentos sociais sempre externaram sua saudade pelos seres amados nos chamados campos santos. Os mistérios da morte encantavam os antigos egípcios. A magia do insondável mundo dos antepassados e suas tradições ainda hoje empolgam os estudiosos. A veneração dos que permanecem é a certeza da imortalidade decantada por todos os credos e crenças, embora a diversidade de cenários exteriores e emocionais, por todos os títulos respeitáveis. Nada acrescentou o esforço dos pregoeiros do materialismo, objetivando a sinistra ideia do aniquilamento da alma. Sua eternidade, com os fachos clareadores do espiritismo, surge límpida e inquestionável. Vamos dar uma paradinha aqui, né? E é interessante a matéria trazer esse contraponto daqueles irmãos nossos, o Rafael, que não acreditam que exista nada além da matéria. E eu imagino que para eles o dia de hoje deve ser extremamente desafiador, porque eles são de alguma forma levados pelo próprio dia a se recordarem dos seres que amam e trazem consigo essa dor de imaginarem que nunca mais poderão os ver, nunca mais poderão estar juntos. Daí os espíritos combaterem tanto essa ideia materialista, ateísta, no sentido de mostrar que a vida continua e trazer um pouco de paz aos nossos corações diante da saudade que sentimos. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Eu quero saudar mais uma vez os queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqueles que estão lá com seu radinho de pilha e todos aí que já estão dando os nossos likes. Os likes não são nem para mim, nem para Fátima, nem para o Eduardo, nada obstante o Eduardo e a Fátima mereçam. Os likes são para que a mensagem hoje divulgada pelo Espiritismo chegue cada vez mais nos corações, porque quando a gente dá um like, quando a gente segue a Rádio Rio de Janeiro, o YouTube vê que o conteúdo ele é importante e divulga, torna ele mais acessível pelas redes sociais. Eu acho, meu amigo Eduardo, que a grande grandeza que a doutrina espírita traz para a gente é a imortalidade da alma. Nós somos seres espirituais, que passamos por experiências carnais transitórias, mas o nosso destino é seguir em frente. Quando nós morremos, como se diz no cotidiano, nós em verdade desencarnamos, porque nós volvemos à nossa verdadeira casa. Então essa certeza nos traz esperança, nos traz um brilho no olhar, porque nós sabemos
que papai, que mamãe, que o meu irmão, que aquele familiar querido, aquele vizinho, eles não retornaram ao pó, eles não se desfizeram como a matéria se desfaz, mas eles estão numa outra faixa de vibração. E para que a gente possa até fugir um pouco da dogmática das religiões tradicionais, esse plano espiritual não é lá, fazendo alusão a um céu, nem cá fazendo alusão a um inferno. O plano espiritual se interpenetra com o plano físico, porque eles vivem, eles nos rodeiam. Na feliz expressão do apóstolo Paulo, na sua epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. São os nossos entes queridos que estão na verdadeira pátria, nos esperando para o verdadeiro encontro. Então, se tem uma coisa que eu quero dizer para você, meu amigo, que hoje está se lembrando do seu ente querido, que visitou ou não o cemitério ou a necrópole, numa palavra mais difícil, é sentir saudade, sim, porque nós somos seres movidos por sentimentos, mas não transformar essa dor saudade numa dor revolta, porque Deus sabe de tudo. Deus é o Senhor dos nossos destinos, e se o meu pai voltou, seja em razão do Covid, seja em razão de alguma outra doença, é porque chegou a hora dele. Mas a nossa certeza pela proposta da imortalidade da alma é que nós nos reuniremos e pelos laços do amor nós nos mantemos unidos. Estamos aqui com uma audiência maravilhosa. Quem está nos acompanhando, Roberto Dutra, né, querido amigo. Tem programa do Roberto Dutra aqui na Rádio Rio de Janeiro, junto com o Rogério Martins. Um programa maravilhoso no ar, esperança e luz, alegria, meditação, conhecimento, música, vibração, interatividade. É um programa muito bom. Quem não viu tem que assistir toda terça-feira, das 16 às 16h55. Então, não percam hoje aí o nosso Roberto Dutra e o Rogério Martins. Um abraço a ele, mandando a mensagem dele aqui. Também está conosco, nos acompanhando aqui pelo Facebook. Eu vi que ele hoje está de folga, ele hoje está de vida boa. O nosso Orlando Machado, lá dessa casa espírita que a gente tem um carinho tão grande, que é o Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Eu não canso de falar desta casa, né, que teve para mim uma importância fundamental durante a pandemia, socorrendo a tantas e tantas pessoas no momento em que grande parte das casas espíritas estavam fechadas. Os nossos companheiros, de forma abnegada, corajosa, lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, no sábado lá com o Orlando à frente dos trabalhos, socorrendo tanta gente. Orlando, minha gratidão a você, minha gratidão a Bill Fabiano Cordeira, a Cristiane Teixeira, Renato Souza, a Márcia, a presidente da casa, Dona Cleide, a tantos amigos, PC. Seria injusto aqui, são tantos nomes, tantas pessoas que a gente tem um carinho enorme lá do Posto Espírita de Caridade, que é difícil a gente citar todos. Então, nossa gratidão a vocês. Edu, Fale, deixa Rafael. eu mandar um beijo pro Roberto Dutra, um grande amigo, um grande irmão, outro pro Beto Orlando, que vocês possam receber aí esse abraço, esse beijo, para que a gente possa seguir aí nos labores do bem. É um prazer estar com vocês, assim como é um prazer estar com todos que estão nos acompanhando. Com certeza. Vamos ler mais um pedacinho aqui da matéria, do jornal Mundo Espírita, que diz o seguinte: o espírito, ao despedir-se do corpo pela desencarnação, não se despede da vida. Ao contrário, a encontra em toda a sua plenitude, para habitar uma das muitas moradas da casa de nosso Pai. Imprecações e blasfêmias não calarão o amor daqueles que se ligam pelos mais nobres sentimentos. Resta-nos trabalhar como preceitua a doutrina espírita, a consciência coletiva da humanidade, fazendo-a compreender que o Espírito sopra aonde quer e que a verdadeira manifestação de carinho deva dar-se na intimidade do coração, onde estejamos sempre que a saudade doer mais forte. Pela prece, que é o celular infalível que a bondade de Deus nos deu, estaremos sempre imantados uns aos outros. As vibrações sinceras do afeto alcançarão sempre os que atravessaram a aduana dimensional da morte, porque permanecem entre nós como a suavidade de um perfume
e como os acordes de uma doce melodia. Sim, porque a morte não é a morte, mas a porta de entrada para a glória da vida. Um belíssimo texto, sabe? Não sei aqui quem escreveu este texto, não tá dizendo que foi só o editorial. Mas abençoado seja o nosso irmão, a nossa irmã que escreveu aí esse belíssimo texto, extremamente confortador. Que beleza, né, meu amigo? Nós costumamos dizer nas nossas comerges, cantando uma música que é tão do agrado dos nossos jovens e das nossas crianças, que o Espiritismo matou a morte, numa belíssima metáfora, porque nós sabemos que a morte não existe, que os afetos são preservados e que aqueles que são caros aos nossos corações permanecem vivos. Porque vejam, meus amigos, quais são as opções que nós temos hoje conforme os parâmetros do mundo. A primeira opção seria o materialismo. Do pó eu vim, para o pó eu retornarei. Conforta alguém? Conforta imaginar que eu nasci no momento em que eu sou concebido num hospital, numa casa de saúde ou dentro do próprio lar e eu vou morrer quando o meu coração parar de bater, eu parar de respirar? Essa é a doutrina materialista. Nós imaginamos que a morte acaba com tudo. Não conforta. Não traz essa sensibilidade, não compõe esses laços de amorosidade. Uma segunda proposta seria a proposta do deísmo. As pessoas até acreditam em Deus, mas num Deus que cria tudo e permanece distante. Ou seja, nós estamos no mundo ao nosso bel prazer. Será que esse Deus distante é um Deus que ama? É um Deus providência? Essa doutrina também não nos conforta. Uma outra proposta seria a proposta do panteísmo, onde nós seríamos partículas desse grande universo de amor que seria Deus. Mas, observem, ela nos traz como se fôssemos gotas de um oceano. A gente, quando desencarnasse, retornaria para o oceano. Perderíamos a nossa individualidade. Eu me misturaria com o Eduardo, com a Maria de Fátima, dentro dessa grande proposta que seria Deus. Será que essa proposta conforta? Não, não conforta, porque eu não preservaria a minha individualidade, eu não teria acesso àqueles que me são caros. A quarta proposta é a proposta que é estudada pelas vias das religiões tradicionais, que nós falamos aqui com todo o respeito do mundo, até porque até os meus 18 anos eu fui católico. Quando uma pessoa segue os mandamentos de Deus, ela vai para o céu. Se a outra não segue, ela vai para o inferno. Será que eu fico confortado ao saber que um filho meu, que talvez cometeu alguns equívocos, que talvez não tenha caminhado pelos melhores caminhos, foi para o inferno? Não, não conforta. Não atende às expectativas de quem se depara com as vias da desencarnação. Já outras crenças, conforme a crença protestante, imagina que as pessoas vão ficar dormindo, esperando um juízo. Será que eu ficaria bem pensando que o meu ente espiritual, aquele que desencarnou, está dormindo? Também não conforta. Agora, olha a beleza da doutrina espírita. Nós nascemos, nós morremos, nós progredimos sem cessar. Tal é a lei. Quando nós desencarnamos, nós perdemos um corpo de carne para continuar no corpo espiritual, na nossa verdadeira casa. Então, se eu desencarnar aqui hoje, eu estarei na verdadeira vida com o meu corpo perispiritual. Permanecerei perto do Eduardo, poderei comutar com ele pelos nossos pensamentos. Ele poderá me acessar através da prece. Então, como é bom ser espírita. Como é bom saber que os nossos familiares estão vivos e que, nada obstante eu não tenha hoje o Chico Xavier para me trazer uma carta psicografada, eu posso auscultá-los pelo meu sentimento, pela minha prece, que as minhas vibrações, sejam aquelas feitas em casa, sejam aquelas do cemitério, vão chegar até eles como bálsamo de luz. Que beleza, né, Eduardo? É isso que nos dá a esperança, né, a consolação. Eu estou aqui buscando no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, né, quando Allan Kardec vai falar em pedir e obtereis, no item 9, a ação da prece, a transmissão do pensamento. Muitos ouvintes já estão aqui escrevendo para a gente, internautas, dizendo que a primeira coisa que eles fizeram hoje, ao acordar, foi fazer uma prece, né, para o seu ente querido, demonstrando todo o afeto, toda a saudade. E Allan Kardec vai nos trazer de uma forma muito clara de que a prece é algo extremamente real, é extremamente material, né? A ação do pensamento, que numa linguagem
humana, né, no estudo, dentro da escola a gente aprende que é algo abstrato, para os espíritos é algo extremamente concreto, né? O pensamento, se você for responder numa prova, ele é abstrato, mas para a espiritualidade ele é concreto. André Luiz chama de matéria mental. Está lá no livro Os Mensageiros, Psicografia de Chico Xavier. E aí nesse item 9 do capítulo 27, Allan Kardec vai dizer o seguinte: a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ele ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. E algumas pessoas, Rafael, já várias vezes tivemos aqui essas polêmicas, né? As pessoas perguntam: Eduardo, eu aprendi que eu não devo orar pelos mortos na minha casa. Como é que pode isso, Rafael? Quer dizer que uma mãe, um pai, um irmão, um filho desencarne, a gente não pode mais orar por ele em casa porque a gente vai atrair ele para dentro de casa? Como é que é isso? Vamos remontar um pouco de história para a gente explicar isso. Vocês lembram de ouvir falar de uma doutrina dogmática que é aplicada tanto na Igreja Católica como na Igreja Protestante? Na Igreja Católica se reza pelos mortos. Por quê, Eduardo? Porque se acredita que as almas que não são nem tão boas, nem tão ruins, estão no purgatório. Ou seja, estão ali para saber se vai ou se fica. Então a gente pode orar para que elas passem por aquele pedágio. Estou dizendo isso porque eu fui católico muito tempo, gente. Para que alcancem o céu. Mas para o protestante não se costuma orar pelos mortos. E por quê? Porque o destino deles já está pré-fixado quando eles desencarnam. Se já fizeram o bem, na hora do julgamento, farão parte, acordarão e seguirão com Jesus. Agora, se já fizeram o mal, a nossa prece de nada adiantaria. Tanto isso é verdadeiro que Lutero, quando compôs a Bíblia protestante, ele organizou a Bíblia protestante. Ele houve por bem de retirar alguns livros. A Bíblia católica hoje ela tem mais livros do que a Bíblia protestante. E um dos livros que foi retirado foi o livro de Macabeus. E por que o livro de Macabeus? Porque nesse livro de Macabeus falava-se que nós podíamos orar pelos mortos. Então Lutero tira das vias protestantes esse hábito de orar pelos mortos. Mas, respondendo à sua pergunta, nós oramos sim pelos nossos desencarnados. E por quê? Porque eles recebem as nossas vibrações. A nossa prece chega para eles tal qual um bálsamo. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Já viram o filme Nosso Lar? Quando André Luiz vai no departamento de preces e ele se dá conta de que aquela paciente que ele atendia com a cara ruim, porque era uma paciente pobre, que não pagava a consulta e que ele fazia uma caridade, era a única que rezava para ele. E como aquilo fazia bem para André Luiz. Então, meus amigos, oremos pelos nossos desencarnados. Lembremos deles com toda a alegria, com toda a positividade, porque isso para eles é como se fossem asas que os promovem para dias melhores. Olha, vai ser difícil hoje, porque é muita, mas muita mensagem. Mensagens carinhosas, mensagens de pessoas que estão buscando aqui ajuda, consolação nesse dia difícil para elas. Mandar um abraço para Cirlei Santos, Murilo Cabral de Brito, abraço Murilo, lá de Bangu. A Néia Faria, ela fala: boa tarde, como é consolador ouvir vocês neste dia tão difícil ao meu coração. Muito obrigada por trazer consolo e ensinamentos. O Mauro Henrique da Costa Maia, grande Mauro, um forte abraço lá de Petrópolis, ele é da comissão diretora do nosso CERJ. O Mauro é importante, hein? Um abraço para o Mauro, para todos do CERJ, para João Nogueira, que agora também mora aí em Petrópolis. O pessoal agora está todo mundo indo para Petrópolis, que maravilha. Petrópolis é maravilhoso, realmente. Eu amo Petrópolis, eu amo a Serra, aqui do Rio de Janeiro. Aqui o amigo Augusto Almeida, ouvindo vocês aqui de Franca, São Paulo. Grande abraço, meu amigo. Ele diz que a rádio é maravilhosa. A Via Campeiro, lá de Pernambuco. Gratidão pelas palavras consoladoras. Creio que em tudo que vocês falaram. A Nélia Chavão, ela fala lá de Delfim Moreira, em Minas Gerais.
Aqui a Estela Maris Moreira, que fala de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ao Brasil inteiro, ligado na Rádio Rio de Janeiro. Um abraço para todos vocês, meus amigos, que essas energias de esperança, essas energias de paz emanadas pela Rádio Rio de Janeiro cheguem aos vossos corações. E naqueles que vocês estão lembrando hoje com saudade, mas sem guardar ressentimento. E o Márcio Silva, representante aqui lá da terra do Rafael, Niterói, ele falou: agradeço à rádio por tudo de bom que me proporciona, inclusive porque por meio da rádio eu pude ter acesso às casas abertas em Niterói. Então já tem casas espíritas abertas em Niterói, não é isso, Rafael? Tem casas abertas em Niterói, o GEPAR está aberto, o grupo ali em Santa Rosa, na Doutor Sardinha, também está aberto. Tem algumas casas abertas. Já estão reabrindo, isso. Graças a Deus. Grupo da Fé. Grupo da Fé, né? Isso. Rafael Vieira e Verônica Vieira, tenho certeza que hoje meu filho, minha mãe e meu pai estão comigo e não no cemitério, com certeza. Né? Vamos até comentar, vamos aproveitar aqui a mensagem do Rafael Vieira, né? Que ele fala da Verônica Vieira, e essa questão do cemitério, né? Algumas pessoas questionam, né? Ah, mas é errado eu ir no cemitério? Não, não é errado, você pode ir, não tem problema nenhum. Mas o que os espíritos nos ensinam é que não é necessário, né? Porque ali está o corpo, ali está a veste. E o Espírito, conforme nós lemos aqui, eu vou retornar ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer para a gente, voltando lá ao capítulo 27, né, no item 10 agora, ele diz que o Espiritismo torna compreensível a ação da prece. O que a gente vai fazer no cemitério? Fazer a nossa prece. Né? Mostrar para a pessoa: olha, eu lembro de você, eu te amo, eu estou aqui. E ele diz, do modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. E aí ele vai dizer, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Isto é, quando nós oramos por alguém, Rafael, com sinceridade, seja essa pessoa encarnada, desencarnada, dizem os espíritos aqui, Allan Kardec, esteja ela onde ela estiver, ela vai receber a nossa prece. Exatamente. Meus amigos, me permitam fazer a seguinte proposição com vocês. Onde estiverem os vossos pensamentos, a vossa amorosidade, aí se encontrarão os vossos desencarnados. Se vocês têm o hábito de ir até o cemitério, não tem nada de errado nisso. Cada um faz conforme lhe aprouver. O seu pensamento se estará no cemitério e ali se encontrará o desencarnado. Mas se você não quer ir ao cemitério, não gosta de ir, e de casa faz a sua prece, mantendo o pensamento no seu parente querido, o seu parente encontra-se dentro da sua casa. E não sou eu quem está dizendo isso, são os bons espíritos. Me permite, Eduardo? Fica à vontade aí. Questão 323 do Livro dos Espíritos. Quem quiser anotar, depois pode volver e ler de novo, porque olha a beleza dessa questão. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa em sua intenção? Foi o que a nossa companheira perguntou. E olha o que os bons espíritos nos respondem. A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a representação exterior desse pensamento. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Pouco importa o lugar. Se o nosso pensamento, representado por uma prece, vai ao encontro do nosso desencarnado, estejamos em casa, estejamos no cemitério, estejamos ao ar livre, numa praia, num lugar que era querido pelo desencarnado, próximo a uma árvore, num lugar que ele gostava, nós estamos acessando, porque o que vale é o nosso pensamento e a nossa vontade. E aí a gente vai trazer aqui uma contribuição ainda sobre esse tema do livro Vozes do Grande Além. Do livro Jovens no Além, tá? É um livro do Chico Xavier, onde são trazidas algumas mensagens de jovens desencarnados aos seus familiares. E numa dessas mensagens tem a mensagem do Vadizinho. O Vadizinho, ele mandou várias mensagens para a família no momento
difícil, né? A família católica e o pai numa situação muito delicada. O pai entrou num sofrimento muito grande com o desencarne do filho. E o pai tinha um hábito que ninguém sabia. O pai achava que o filho ficava muito sozinho no cemitério. E o pai sempre ia para o cemitério fazer companhia ao filho. E o Vadizinho, quando ele manda algumas mensagens, ele vai falar, né? Na terceira mensagem, por exemplo, diz aqui o seguinte, que na terceira mensagem, o Vadizinho vem pedir-lhe do plano espiritual para que assim não proceda mais. Ele pede ao pai, não faça isso. Pois em inúmeras vezes, ele, em espírito, ia despertar o pai no próprio túmulo, pedindo que voltasse para casa. Então o próprio filho tinha que ir lá despertar o pai que ficava dormindo no cemitério para que o filho não dormisse sozinho. Ele achava que estando ali ao lado do filho, ele ia levar um pouco de conforto para o filho. Às vezes, é preciso que amigos espirituais me procurem para buscá-lo. Sabendo pelas numerosas informações dos espíritos sobre as dificuldades que envolvem o retorno dos recém-mortos à Terra, e sobretudo ao contato de seus corpos cadaverizados, podemos entender a grandeza espiritual deste jovem, que em sua existência fugaz apenas teve tempo para pregar entre nós a mensagem consoladora do Cristo. Após o pedido explícito do filho na mensagem, através de Chico Xavier, o senhor Abraão, o pai do Vadizinho, não mais voltou ao cemitério da Quarta Parada, senão para as visitas rotineiras da família. E nós vemos aí que o Vadizinho, durante as mensagens, dizia para o pai, olha, eu não estou ali, pai. Quando o senhor vai para lá, o senhor me força a ir para onde eu não quero estar, porque ali jaz o meu corpo e eu estou vivo. Então o apelo, né, que os espíritos muitas vezes fazem, não no sentido de dizer que faz mal alguém ir no cemitério visitar o túmulo do seu ente querido, mas que este apego, essa coisa de achar que o corpo está ali, que a alma está ali, traz sofrimento ao espírito, porque ele está vivo. O corpo para o espírito é uma veste. É como essa roupa que nós estamos usando aqui hoje. O senhor está usando essa roupa, amanhã estaremos usando outra. Mas o espírito está vivo. E quando a gente fica focado, e muitas pessoas têm essa dificuldade que o pai do Vadizinho tinha. Ai, como é que eu vou deixar o meu filho aqui? Eu acho que um dos momentos mais difíceis, Rafael, quando eu vou a um sepultamento e eu observo os familiares, a dor da família, é quando os trabalhadores do cemitério estão preparando o túmulo. E é feito todo aquele ritual, né, onde é colocado ali o caixão e eles vão fechando aquele túmulo ou jogando aquela terra. É como se para a família ali tudo tivesse se acabando. Ali está sendo sepultado o ser que ele ama, quando na realidade ali só está o corpo, a veste abençoada que ele usou durante uma existência física. É essa imagem que o Vadizinho, aqui no livro Jovens no Além, queria tirar do pai. Pai, eu não estou nesse túmulo. Seu filho não está aí, seu filho está vivo. E foram mensagens muito emocionantes que estão aqui no livro Jovens no Além. Excelente. Eduardo, eu quero dizer alguma coisa aqui para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Fiquem à vontade com relação à presença no cemitério, porque a doutrina espírita não é mandamental, a doutrina espírita ela é reflexiva. Eu costumo trazer o espiritismo para as nossas reflexões, porque ao invés de eu levar flores no cemitério, eu posso dar as flores da minha vibração positiva, da minha lembrança carinhosa, e essas flores que eu dou da minha amorosidade independe de onde eu esteja. E num sentido contrário, se eu tenho alguma espécie de animosidade ou de ódio por algum desencarnado, e nós guardamos muitas vezes esses sentimentos, é hora de pedir perdão. É hora de amainar esse sentimento dentro de nós, porque nós sabemos que tanto o amor quanto o ódio nos vincula. O amor nos aproxima pelo sentimento da atração, e o ódio também nos aproxima pelo sentimento da reparação. Tenhamos um respeito pelos desencarnados. Se eles nos agrediram, é tempo da gente pensar sem raiva, sem ressentimento, guardando essa certeza de que eles estão vivos. Posso contar uma história, Eduardo? Deve. Tá. Meus amigos, já contei para vocês aqui em outras oportunidades que eu me tornei espírita aos 18 anos, depois de passar por momentos muito difíceis, sem me dar conta de que eu próprio era médium. E com 17 anos de idade eu perdi. Hoje eu já até reformulei esse verbo
Perdi não, porque perder a gente perde um livro, a gente perde um relógio. Meu avô querido, Sebastião Leite de Amorim, desencarnou. E foi um sofrimento muito atroz, porque meu avô era praticamente um segundo pai. Imaginem para um jovem de 17 anos deparar-se com um avô morto. Ali deitado na cama, o corpo já ficando gelado, rígido. E eu tinha tanto carinho que eu quis vestir o meu avô. E muitas vezes eu quis gritar: acorda, vovô, quem é que vai ver o jogo do Fluminense? Ele era Fluminense, eu era Botafogo. Quem é que vai ver o jogo junto comigo, vovô? Quem é que vai comer o frango? Porque o meu avô era tão especial que ele comia o sobre para deixar o peito para mim, que eu gostava do peito. Levanta, vovô. Mas ele não levantou. O fato é que passaram-se alguns meses, alguns anos, é bem verdade. E eu comecei a registrar o meu avô e não era sonhando, era acordado. Porque ele vinha até mim: meu filho, eu tô aqui. Falei: não, vô, você não tá aí, você tá morto. Eu te coloquei dentro de um túmulo. Não, meu filho, eu tô aqui, você tá me vendo? Eu falei: vovô, eu tô te vendo. Mas eu acho que é só você que... Eu acho que é só eu que tô te vendo, vovô. A minha mãe te vê? Não, eu já percebi que não. A vovó te vê? Também não. Então, como é que eu vou fazer com isso? Fale pra sua mãe. E eu falava: mamãe, vovô, meu filho, olha, vovô morreu. E eu falava para minha avó: vovô, não venha com essas conversas aqui dentro de casa. Qual era a sua idade? 17. 17. E os fatos iam sucedendo que num domingo, no interior, usualmente a gente come macarrão e frango no domingo. A minha avó começou ali a partir o frango. Quem vai comer o sobre hoje? E meu avô: diga para sua avó que sou eu. Eu falei: olha, vovô tá dizendo que é ele. E ela: meu filho, vira essa boca para lá. Você quer que eu caia de ponta cabeça aqui com as pernas balançando? Seu avô morreu, não venha com essa história. Eu falei: vovô, ô vovó, ele tá vivo e tá rindo aí do seu lado. O fato é que eu convivi com meu avô. E tempos depois é que eu fui descobrir que meu avô estava num corpo perispiritual. Ele aproximou-se um dia de mim, olha como é curioso as cenas do plano espiritual, com uma imagem de uma maletinha na mão, porque ele queria me impressionar. Ainda eu não era espírita. Eu estou indo, meu filho. Falei: vovô, você está indo para onde? Porque eu já te coloquei num caixão, agora você aparece com uma maleta. Meu filho, eu não posso ficar aqui entre vocês. Já me disseram que eu tenho que ir para um lugar para aprender, para rever os meus passos. Hoje nós sabemos que ele estava indo para alguma colônia, para algum pouso. Sim. E a maleta é porque ele queria trazer a imagem de que ele estava de fato viajando. Até então ele estava entre nós, os encarnados. Vovô, eu choro de novo? Não, você não vai chorar de novo, porque eu estou vivo. E vivo ele estava. Eu parei de ver o meu avô. Tornei-me espírita anos depois, e um dia, comunicação do espírito Herman, lá na minha Itapiruna, Grupo Espírita Humberto de Campos. Eu, num atendimento espiritual, passando as mais variadas dificuldades, quem que se comunica? Sebastião Leite de Amorim. Não era conhecido pelo médium, um médium notável, um jovem de grandes qualidades mediúnicas, que me disse assim: olha, o seu avô está aqui do lado. E está dizendo que você, jovem, verdadeiramente o via. E que ele hoje está bem, está num lugar chamado Colônia. É assim que ele está dizendo. E que ele está muito feliz que você chegou na casa espírita, porque você vai aprender muitas coisas sobre a sua vida, sobre o plano espiritual e sobre a sua necessidade de trabalhar no bem. Porque você, meu neto, também vê os espíritos e precisa trabalhar para as pessoas desenvolvendo essa mediunidade. E termina Herman dizendo: o seu avô te ama e de onde ele se encontra, ele vibra por você. Então, posso abraçar o meu avô? Olha, se você abraçar ele aqui agora, ele vai sentir porque ele é um corpo espiritual, mas em verdade você está abraçando o médium. Mas o abrace. E eu dei aquele abraço, Eduardo, eu senti abraçando vivo, apesar de estar abraçando um médium. Eu conto essa história para vocês, para que vocês tenham a certeza. Muitas pessoas desencarnaram pelo Covid. Muitas pessoas estão ainda hoje nos deixando. Eu sei que na cabeça de vocês perpassam os mais variados nomes, mas eles vivem. Quando as lágrimas teimam em rolar naquela noite mais difícil, puxa, como se mamãe estivesse aqui. Ela está. Quando os cabelos se eriçam, a gente sente uma coisa positiva. Nossa, parece que a minha tia está presente. Ela está. Quando começa a tocar aquela música, eu me lembro da minha filha que gostava, ela se faz presente. Então, tenhamos essa certeza, porque a morte não existe. A morte é apenas uma mudança de faixa vibratória. Eles estão ao nosso alcance,
das nossas preces e das nossas vibrações. Muita paz, meus amigos. Eu estou orando por todos esses nomes que estão nas vossas cabeças e que me pedem nesse instante, para que vibrem por eles e para que dê essa notícia para vocês. Estamos aqui com uma audiência maravilhosa, já passamos de 300 pessoas simultaneamente. Ó, você que está aí, esqueceu de dar o famoso like, o joinha, aproveite, esse tema é muito importante. Vamos ajudar aí para o YouTube impulsionar para o maior número possível de pessoas. Eu tenho certeza que muita gente vai receber esse programa como um bálsamo, como um conforto espiritual nesse dia tão difícil para tantas pessoas. Então, corre lá, o pessoal já está aqui dando like. Deixa o radinho de pilha um pouquinho de lado aí, corre no YouTube, dá o like, vai no Facebook, compartilha o programa e vamos auxiliar nessa divulgação. Quem está nos assistindo aqui também é o querido amigo, meu irmão querido, André Afonso Monteiro. Ele diz: boa tarde, meus amigos, que a tristeza pela saudade se transforme na alegre expectativa pelo reencontro. André Afonso Monteiro, apresentador, né, do debate na Rio de quinta-feira. Né? André, que é o nosso diretor administrativo aqui da rádio, uma pessoa que eu tenho profunda admiração, é um verdadeiro irmão para mim. Então, um abraço, André. Muita gente mandando mensagem aqui pelo WhatsApp também. Mandar abraços aqui a Lucimar Meirelles, a Rogéria da Tijuca, a Márcia da Muda, ao Reginaldo Silva, a Rosimar de Anchieta, o Beto Orlando, que está em todas, o Edu da Taquara, o Wilton de Itaboraí, o Marcelo Davi e família lá, ó. Tem até a nossa foto aqui no telão dele, ó, na televisão, olha lá, ó. Estamos na televisão do Marcelo Davi, a Neide Alves Nunes, lá de Jacarepaguá. Ela está feliz em ter aqui Eduardo Araújo e Rafael Siqueira juntos. Ela diz que é maravilhoso. Nós também achamos, não é, Rafael? Neide, aguarda, porque a sobremesa ainda vai chegar. Você está apenas no aperitivo, que é o Rafael. A sobremesa é Maria de Fátima Miranda. Aí o banquete fica completo. Aí vira um ágape, a palavra que celebra assim quando nós estamos conectados com a vida, conectados com esse amor que vem do Pai. Abraço aqui para Lígia do Recreio, a Kátia lá de Florianópolis também, um abraço. Meu querido amigo Alexandre de Duque de Caxias. E aqui duas participações importantes. Um abraço também para Sônia Maia, querida amiga. Deus fortaleça sempre aí, Sônia. A Ana Lúcia Félix Pinheiro. Ela diz o seguinte aqui, Rafael. Penso que ficar em sofrimento por muito tempo por alguém que desencarnou não é salutar para ninguém. Essa mensagem dela é muito importante e vamos prestar atenção aí na explicação do Rafael, porque tem muita gente nessa situação. E ela complementa: evidente que temos que vivenciar o luto. É necessário e cada um tem um tempo de entendimento para isso. Portanto, busque orar muito e emanar boas vibrações para os entes queridos que desencarnaram. Você estará ajudando esse irmão no plano espiritual. Então ela coloca uma coisa aqui, Rafael, que no dia de hoje é fundamental a gente fazer uma reflexão com você através da doutrina, o luto. O luto ele é necessário, ele é natural, mas ela chama a atenção de que quando esse luto permanece por muito tempo, aí ele já pode se tornar algo patológico, prejudicial para a pessoa e também para o desencarnado. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação e por esse comentário tão enriquecedor. O luto é um rito de passagem. Você está passando pela desencarnação de uma pessoa querida e é normal guardar a saudade. Sentir na acústica da alma a falta da presença física daquela pessoa. Então se engana quem pensa que nós não sofremos. Nós sofremos, nós sentimos saudade. O espírita ou qualquer outra filosofia espiritualista, por saber da imortalidade da alma, ele não se torna indiferente. Nós sentimos dor. Nós precisamos passar por esse rito de passagem chamado luto para poder ressignificar. O problema é quando o luto ele fica muito demorado, porque aí ele pode se transformar numa patologia. Porque quando a gente começa a deixar aquelas coisas dentro do guarda-roupa, a permanecer o quarto como ele se encontrava, a permanecer naquela monoideia de sempre questionar a Deus por quê, lembrando da pessoa, por que ela partiu, nós começamos a nos prejudicar e a prejudicar essa pessoa. Porque a nossa vida é um contínuo. Ela do lado de lá, ela precisa despertar, precisa se ressocializar, se reambientar no lar espiritual e dar sequência à sua vida. Agora, se o nosso pensamento de tristeza constante
atrai essa pessoa, porque é um pensamento de atração, acaba nos perturbando e perturbando a essa pessoa. Nós sabemos que as pessoas muitas vezes fazem isso de uma forma inconsciente, mas o Espiritismo nos desperta para essa realidade da vida verdadeira. Então, qual é a proposta? Se o luto está muito demorado, se eu não consigo me desfazer das coisas, doar, que é a melhor proposta, que eu busque ajuda. Busque a ajuda de uma casa espírita, procure um atendimento fraterno, procure o auxílio de uma obra que me faça esclarecer quanto aos elevados planos da vida e, se for necessário, busque o auxílio de um bom psicólogo, porque existe muitos sentimentos dentro de nós que nós podemos olhar sob novos prismas. Está aqui um excelente psicólogo, mas existem outros e nós podemos juntos vencer essa dificuldade. Aliás, eu tenho descoberto, Eduardo, que a melhor forma de viver o luto é, ao invés de pensar na ausência, pensar na presença. Porque eu posso fazer a pessoa presente pela lembrança das coisas positivas. Se é um marido, lembrar do pai que ele foi, lembrar das viagens que nós fazemos. Por que lembrar da ausência? Por que lembrar de que ele não está mais presente? Faça o presente pelos bons momentos. Faça o filho presente pelos bons momentos. Adote uma outra criança, tenha um outro filho, vá para uma nova profissão, porque a nossa vida é uma eterna floração. Quanto mais a gente floresce, mais a gente caminha fazendo bem para nós mesmos e bem para aqueles que já partiram. Com certeza. Então, muito importante isso. A gente lembra aqui da psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, que tem um trabalho maravilhoso, né? Deixou uma contribuição aí fantástica. Ela fala sobre as fases do luto, né? Ela diz que a duração do luto ela vai diferir de pessoa para pessoa, mas segundo a Elizabeth Kübler-Ross, ela diz no livro Sobre a Morte e o Morrer, esse livro é de 1969, que são 5 estágios do luto. São eles a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. É claro que isso aqui não é uma coisa, né, extremamente fixa, né? Cada pessoa reage de uma maneira, o conhecimento espiritual pode auxiliar muito a gente a passar por essas etapas sem grande sofrimento, mas algumas pessoas acabam se prendendo em alguma dessas fases, né? Fica muito presa na negação, da não aceitação da morte, a raiva, né? Eu vejo pessoas que vão ao consultório e falam, sabe, com ressentimento, com uma dor, né? Eu tenho raiva de Deus. Deus não poderia ter feito isso comigo, Deus não poderia ter tirado meu filho, meu marido. Não é fácil, Rafael que está estudando psicologia, não é fácil lidar com essa dor humana, porque é uma dor que é nossa também. Exatamente. A gente entende o que aquela pessoa está sentindo. Para uma mãe ter que aceitar, né, que essa última fase, segundo a Elizabeth Kübler-Ross, das fases do luto, a aceitação é a última. Como é difícil, por exemplo, para uma mãe aceitar a perda de um filho. Exatamente. É difícil, mas é possível. E o trabalho de Elizabeth Kübler-Ross, ele é tão importante, ele é tão notável, porque ela nos traz as experiências de quase morte. E muitas pessoas se perguntam, a ciência hoje já comprova a imortalidade da alma ou a reencarnação? A ciência como um todo não, mas nós já caminhamos a passos aí largos para isso. Porque Elizabeth Kübler-Ross, ela começou a estudar os fenômenos das pessoas que quase morreram, quase morte. E elas narram túneis, encontros com outras pessoas, estágios em lugares pacificados. Outros relatam que ficavam ali no quarto do hospital numa espécie de volitação. E isso é comprovado, Eduardo, por detalhes bem interessantes. Nós sabemos que o quarto do hospital existe aquele aparelho que joga luz sobre o corpo. Então o que os médicos faziam? Eles colocavam alguns brinquedos ou alguns instrumentos por de cima desse aparelho para que a pessoa, se realmente estivesse volitando sobre o quarto, numa experiência de quase morte, ela poderia ver, ninguém saberia que estava ali, e depois contava para o médico. Então olha como a ciência é perspicaz e vem comprovando essa imortalidade. E depois o paciente acordava. Olha, por que vocês têm uma borboletinha amarela, um brinquedinho, em cima dessa máquina que joga luz por cima de mim? E o médico, é verdade. A pessoa desligou-se do corpo. A morte não existe. Então o que eu tenho para dizer para essa mãe? O seu filho está vivo. A própria ciência já está comprovando isso. Então tem os olhos que Jesus te pediu. Os olhos de ver,
os ouvidos de ouvir. Talvez você não se lembre, mas você, mãe, combinou lá no plano espiritual que o seu filho retornaria primeiro e que você seria o esteio dele estando encarnado, orando para que ele, em retornando para o plano espiritual, continuasse a sua vida. Muita força, muita oração e que os benfeitores espirituais sejam luz na sua vida. É isso aí, mandar mais abraços aqui para a nossa Márcia Cristina Gonçalves. Ela diz: eu sei que o telefone toca de lá para cá, mas eu gostaria muito de receber uma mensagem do meu pai. Tem 17 anos, meu irmão 8 anos e minha mãe 1 ano e 8 meses. Olha, quanto mais a gente busca essa mensagem, e eu vou ser bem sincero com você, porque a gente, em nome do Espiritismo, precisa ser responsável. A gente pode cair aí nas mãos de pessoas que são inábeis e trabalhar com a nossa crendice ou a nossa fragilidade. Tenha certeza da presença deles no plano espiritual da vida. Se uma mensagem tiver que chegar até você, vai chegar de uma forma voluntária. Alguém vai te comunicar, algum detalhe vai chegar até você, algum fato vai te ser narrado. Agora, quando as pessoas procuram muito insistentemente, e eu já vi muitas pessoas procurando determinados lugares ou determinados médiuns com grandes frustrações. Então, agasalhe no seu interior que o seu pai está vivo. Ore. Porque quando nós oramos, nós abrimos as comportas da nossa mente e intercambiamos. Às vezes, isso chega na forma de um abraço, na forma de um fato, na forma de um acontecimento que nos diz da certeza. Agora, quanto à comunicação, eu sei das comunicações, da veracidade das comunicações do Chico. Como o Chico não está entre nós mais, aguarde. Se alguma tiver que chegar até você, ela vai chegar pelos meios mais insondáveis. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você, obrigado ao Edson Cabral, a Denise Cabral, que mandando mensagem pra gente aqui. Saudade de você, Edson. Espero que você esteja bem. O nosso Eduardo lá de Franca, em São Paulo, dizendo que acredita que a prece aos irmãos desencarnados será recebida por eles, feita de qualquer lugar. Com certeza, meu amigo. É isso que os espíritos nos ensinam. A Gilda de São Gonçalo, um abraço. Cecília de Curicica, Lucimar Meirelles Trindade, obrigado pela mensagem também. Rafael, 2 minutinhos aí para suas considerações finais, despedidas, que Maria de Fátima Miranda está chegando. Eu quero me despedir carinhosamente de cada um de vocês. Quero te dizer do tesouro que nós temos em mãos, chamado doutrina espírita, e quero relembrar daqueles que partiram, mas que permanecem nos nossos corações. Na forma que nós, em preservando onde eles se encontram, possamos nesse instante mandar as nossas melhores vibrações, na forma de uma poesia, de um soneto de Maria Dolores, porque Jesus encontra-se com eles e com nós. Porque onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusões, erros, falhas, apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumine, esclarece, ampare e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, ora a hora. Alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, inflama-te de amor que é sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera, a bondade, o perdão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida, para a redenção e para a nossa imortalidade. Muito obrigado, queridos irmãos, e agora vamos ao banquete, porque comigo foi só aperitivo. Quando eu crescer, eu quero ser igual a esse menino. Que memória, né? Que Jesus te abençoe, Rafael Siqueira. Estamos batendo recordes aqui de audiência hoje. Eu acho que vamos chegar a 400 pessoas simultâneas, já passamos de 400 likes, vamos aí rumo aos 500, 600. Maria de Fátima Miranda está chegando, compartilhe o programa no Facebook, dê o like no YouTube, mande mensagem pra gente. Rafael, muito obrigado. Você estará de volta no dia 15. Dia 15. Dia 15 de novembro. Então, brevemente ele estará aqui. Daqui a 2 semanas. O intervalo é rápido, já voltamos. É VaptVupt.